Queridas irmãs e irmãos presentes aqui na Catedral Cristo Rei, nesse domingo, o 27º do tempo comum. A você que está também nos acompanhando pela transmissão na rede Catedral de Comunicação, TV Horizonte e Rádio América. Reunidos para escutar o Mestre Jesus, Ele que no Evangelho de Lucas nos convida a fazer este caminho rumo a Jerusalém. Já falei em outros momentos aqui, Lucas é o evangelista que tem uma sessão própria, que começa ali no capítulo 9 e vai até o capítulo 19, onde ele mostra este caminho de Jesus da Galileia até Jerusalém, onde ele vai encontrar o mistério da cruz e também onde irá ressuscitar. Os especialistas da Bíblia dizem que este caminho não é um caminho geográfico apenas, é um caminho verdadeiramente de ensinamento do discípulo. O que o discípulo de Jesus, aqueles que se colocam no caminho, devem compreender, devem aprender para serem de fato seus discípulos. Nós já tínhamos escutado um tempo atrás que Jesus, à medida que vai caminhando, entrando em aldeias ou em situações diversas, vai respondendo e ensinando alguns elementos, como as exigências de ser discípulo. Entre essas exigências está o renunciar a si mesmo, até mesmo os laços familiares ou os amores mais próximos de nós, que seriam o pai e a mãe, o perigo de se deixar envolver pelas riquezas, como nós vimos há 2 domingos, também no domingo passado. E aqui no capítulo 17, que é o trecho de hoje, começa exatamente com esse pedido inusitado dos apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé. Para entender, a gente precisaria voltar um pouquinho antes, quando no início do capítulo 17, Jesus continua a falar das exigências para o discípulo, e ele fala de não causar escândalo aos pequeninos. Escândalo é uma palavra no Evangelho que quer dizer quando se torna obstáculo para que o outro aproxime de Deus, ou para que Deus o aproxime daquela pessoa. O escândalo é quando nós transformamos nós mesmos em obstáculos para que o outro professe a fé. E depois, próximo dessa questão dos escândalos, Jesus vai dizer sobre a necessidade de perdoar sempre, sempre mesmo, aqueles que nos fizeram mal. Depois de escutar principalmente essa exigência do perdão, é que os discípulos reconhecem que parece que eles ainda não têm fé suficiente. E aí eles fazem esse pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. Aliás, é este o tema que perpassa as leituras desse 27º domingo do tempo comum. É esta mesma fé que está também neste desabafo, até mesmo espantoso para nós, do profeta, que chega a questionar onde é que Deus está no meio de tantas situações de maldade que ele via com seus próprios olhos. O profeta Abacuque, a primeira leitura, ele vive um momento muito difícil para o povo da sua época, o povo judeu, quando o rei Joaquim, ele está tendo umas certas decisões que vão gerar, com certeza, a destruição do seu povo. Esse Joaquim começa a fazer certas alianças políticas com os egípcios, e a potência dos babilônios começa a crescer, e esse titubeio, essa relação meio que indecisa do rei, vai fazer com que os babilônios vão carregar todo o Judá para o exílio. Abacuque está vivendo exatamente esse momento em que ele vê corrupção, ele vê prepotência, arrogância dos poderosos, os pobres sendo explorados, e ele sente como que uma sadia revolta, até mesmo contra Deus. Ele vai dizer assim: mas será que o Senhor não enxerga isso que eu estou enxergando? Violência, iniquidade,
Por que me fazes ver isso? Por que não respondes? Por que não intervém? Parece estranho um profeta lidar com Deus dessa maneira, mas isso não é estranho se a gente pega, por exemplo, o livro de Jó, quando Deus também, na relação com Deus, Jó também questiona, né? Por isso a gente não deve se assustar se na nossa vida nós de vez em quando também fazemos essas interrogações. Aliás, permita-me dizer, esta talvez seja a grande interrogação que perpassa a história da teologia e da filosofia. Como conciliar a ideia de um Deus providente e bom com tanta maldade que cresce no mundo? Como acreditar num Deus tão bom e que permite que crianças estejam morrendo embaixo dos escombros lá agora, nesse momento em Gaza? Será que Deus fechou os olhos para essas questões? O profeta, e eu acredito que é uma legítima queixa do profeta, de uma pessoa que tem de fato um sentimento muito profundo de ver a dor, o mal que se alastra no mundo, e parece que Deus ser impotente frente a esse mal. São questões que até hoje estão inquietando o coração das pessoas, né? Aliás, talvez muitas pessoas não cheguem ao dom da fé exatamente por causa desse escândalo. Mas aqui na própria leitura, Deus responde a essa interrogação do profeta. Ele vai dizer assim: escreve esta visão, estende teus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. A sabedoria popular tem um ditado que diz: Deus tarda, mas é o que o profeta está dizendo. Na realidade, nós é que achamos que Deus tarda, é porque nós somos impacientes. Nós, se pudéssemos resolver todos os problemas, já tínhamos matado meio mundo de gente, né? Porque basta tirar os maus do mundo e o mundo vai resolver. Mas nós também somos maus. Então nós iríamos entrar também nessa lista, né? Deus tem seus desígnios, e por mais que nós temos fé, e o texto vai dizer aqui, o justo vive da fé, ou seja, da confiança, da fidelidade. Por mais que nós temos fé, nós não temos o direito de dizer para Deus o que Ele tem que fazer, ou como Ele tem que fazer. E esse é um grave erro, que eu conheço muita gente hoje que coloca Deus como... Tem uma música que é até meio crítica do Chico César: Deus perto demais, dentro da carteira, na cristaleira, como objeto que a gente pode manipular toda hora. A manipulação de Deus é idolatria. Deus não está a nosso serviço. Nós devemos crescer numa dimensão de serviço humilde a Ele. A verdadeira fé não diz para Deus os caminhos que Ele deve trilhar, nos coloca procurando entender esses caminhos. Por isso que a verdadeira fé é humilde, nunca arrogante, nunca prepotente. Aqui está falando alguém também que de vez em quando questiona Deus, como o profeta. Você podia responder já isso, não? Você podia resolver já isso. Mas será que Ele já não resolve e nós não estamos entendendo isso? Porque a gente quer que Ele responda na nossa hora, do nosso jeito e como a gente pensa, né? Como é que foi mesmo que Jesus ensinou a gente rezar o Pai Nosso? Seja feita... eu pensei que era a minha vontade. A gente quer, né? Eu acho que era assim. O próprio Filho de Deus aprendeu a viver isso quando estava sofrendo e disse: Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita. Esse é o grande desafio da fé. Uma fé que não fecha o nosso coração, e por isso o salmo cantado hoje nos convida a isso: não fecheis o vosso coração, ouvi vosso Deus. Ouvi vosso Deus, como o profeta, que parece que não estava entendendo, mas logo depois Deus disse: não, isso vai acontecer, tem um tempo, não vai tardar. Aquele que vive na iniquidade, esse vai morrer, mas aquele que vive da fé, este vai permanecer. O justo
vive da fé, como dirá depois o apóstolo Paulo numa das suas leituras. Esta fé, ela é frágil, por isso ela precisa de reavivamento. É aquilo que Paulo também fala para seu discípulo Timóteo, que está assumindo a missão de ser bispo de uma comunidade. Olha o que Paulo diz: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Paulo chega a dizer: não te envergonhe pelo fato de que eu estou aqui preso, sofre comigo o evangelho. A fé não nos livra das contradições, dos sofrimentos. Cuidado com essas propagandas: vem aqui, pare de sofrer. Esse não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não. Cuidado com essa barganha de fé: eu te dou isso, Senhor, e o Senhor me dá. Cuidado com essa teologia da prosperidade, que nada tem de evangelho. O evangelho é: não tenha medo de também sofrer comigo, como diz Paulo para Timóteo. Não se envergonhe de dar testemunho de mim, que estou prisioneiro. A fé não nos livra das dificuldades, dá-nos força e discernimento para enfrentá-las. A fé não nos livra do sofrimento, nos faz compreender este que mergulhou no sofrimento e trouxe um sinal redentor para esse sofrimento. A fé não nos livra das dúvidas, mas faz-nos avançar além das dúvidas. Essa é a fé cristã. E daí por isso que eu acho que a gente deve pedir mesmo, né? Aumenta a nossa fé. Eu sou um que devo estar na primeira fila aí para pedir isso. Aumenta, aumenta. E aqui é que a gente vai entender o porquê os apóstolos fizeram isso. Eles reconheceram que frente a essa grandiosidade que Jesus pedia, eles não eram capazes. Olha, aqui está o grande passo da fé. A verdadeira fé não é aquela daqueles que se sentem sabedores de tudo, possuidores de tudo, capazes de tudo. Esses não precisam, esses são autossuficientes, eles nem precisam de Deus, porque eles já são o próprio Deus. A fé só nasce, ou só brota, ou só é dada na medida em que nós dizemos ao Senhor: dá-nos deste dom. A fé é dom, mas mais do que um dom, ela também é uma resposta ao homem, ao dom que o próprio Deus dá. Ela tem uma dimensão divina, como dizia hoje o padre Tiago na homilia de manhã, mas uma dimensão humana. A fé é uma resposta, uma abertura amorosa a um Deus que sempre se dá para nós. A fé é uma resposta do ser humano que acredita que Deus deseja-nos para próximo dele. O primeiro passo é de Deus oferecer, mas também Ele espera o outro passo do homem e da mulher para acolher. Daí porque lá na década de 80 nós tínhamos um canto que dizia assim: a fé está no pé, meu irmão, a fé está no pé. Quer dizer o quê? Que a fé também nos coloca em movimento, tudo a ver com o mês missionário. A fé que não se transforma em doação, em serviço, não é fé cristã. A fé não é apenas um deleite, eu e Deus, eu e meu Deus, eu e meu Deus, e essa relação que não ajuda a encontrar com o próximo, que não ajuda a ser como o profeta Abacuque, que sente a dor e os dilemas da sociedade. Uma fé que anestesia a nossa consciência, uma fé que fecha os nossos olhos, nossos ouvidos às dores do mundo, não é fé cristã. Daí porque talvez os críticos da religião tenham razão, porque talvez viam cristãos de braços cruzados frente à dor e o sofrimento dos outros. Se é para ter essa fé, que fé é essa? É claro que a fé, ela por excelência é resposta a Deus, mas essa resposta a Deus que nos coloca na dimensão de serviço. Daí porque parece estranho que Jesus, logo depois de falar de fé, fale de serviço no evangelho de hoje. As duas coisas não estão distantes. A fé nos leva a viver tal qual o Filho de Deus, que não guardou nada para si e se fez servo para nos salvar. Aqui me parece também um dado muito interessante. Os apóstolos pedem para aumentar a fé, mas será que existe um aparelho para medir a fé? Será que a gente pode colocar 2 quilos a mais de fé? Ou 2 litros a mais de fé?
olha que Jesus não responde, mas Jesus diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, deixa eu mostrar para vocês o que é um grão de mostarda. Vocês estão enxergando o que tem entre meus dedos aqui? É esse o grão de mostarda, a menor de todas as sementes que existe. Jesus não pediu uma fé grande, pediu uma fé que produz. Porque talvez alguém que tivesse uma fé pudesse se sentir arrogantemente conhecedor de Deus, como alguns da época dele, né, que se achavam sabedores de tudo, os fariseus, que achavam que cumpriam todos os mandamentos. A fé verdadeira não é uma fé que se ostenta. A fé verdadeira nos torna mais humildes perante o mistério e nos torna mais humildes para servir ao próximo. Fé pequena, mas fé que produz, porque é capaz de produzir uma árvore até que as aves do céu venham repousar. Uma fé que é capaz de fazer algo inimaginável. A moreira era uma árvore que tinha uma raiz tão profunda que mesmo homens, 2 ou 3 para arrancar, e o texto diz que ele é capaz de fazer arrancar essas raízes e levar essa moreira para o mar. O mar, na Bíblia, é o lugar do mal. O que a fé faz? A fé faz arrancar o mal pelas raízes do nosso coração e expulsa para o seu lugar, para mais longe. Mesmo uma pequena fé é capaz de transformar o mal deste mundo, o mal em nossa vida e o mal nessa realidade. Uma pequena, do tamanho de um grão de mostarda. E o texto vai continuar, e aqui nós já estamos terminando, quando Jesus conta uma parábola de um homem que tem um empregado. Quando ele volta do campo, o empregado prepara tudo para ele, e o texto vai dizer assim: mas é assim que vocês devem agir. Vocês não devem fazer nada pensando em serem reconhecidos os melhores. Vocês não devem fazer nada para ter os primeiros lugares ou para pensar que tem algum mérito. Vocês devem fazer apenas o que Deus lhes pede, tendo a atitude de serem servos. A expressão servo inútil parece meio pesada, não é uma tradução boa. A tradução melhor seria: depois de fazer tudo que lhe pediram, somos apenas servos. É essa consciência que a fé deve nos levar. Uma fé que nos leva ao serviço humano, próximo e caridoso, não é uma fé cristã. Uma fé que não nos coloca em atitude para ir ao encontro dos sofredores, dos oprimidos do nosso tempo, não é uma fé cristã. Uma fé que não nos leva a ser qual Jesus, que dá a vida, não é uma fé cristã. Portanto, meu irmão e minha irmã, acho que a gente pode repetir com os apóstolos, né? Senhor, aumenta a nossa fé. Como é que é mesmo? Como é mesmo? Amém. A igreja é muito sábia. Depois de escutar a palavra, ela nos pede para renovar a nossa fé. Toda vez que nós celebramos o domingo, logo depois da escuta, o que a gente faz? A gente professa a fé batismal, porque é preciso não esquecer desta fé, para que a gente possa continuar no caminho do seguimento e do testemunho de Jesus.